Fala! Pessoal, hoje iremos deixar um compilado com todas as histórias mais assustadoras do canal. Se curtirem esse estilo, já deixa o like. Se prepara que o terror vai começar. Eu demorei 26 anos pra perceber isso em Branca de Neve, e é assustador. A gente sempre acreditou que ela só tinha caído em coma depois da maçã envenenada, né? E que o príncipe salvou com o tal beijo de amor verdadeiro. Mas olha só, no filme aparece a frase, tão linda mesmo na morte. Isso muda tudo. E repara na cena final, quando o príncipe leva a Branca embora, eles não chamam os anões pra ir junto. Por quê? Porque o lugar pra onde eles estão indo não é desse mundo. O castelo aparece cercado de nuvens e luz dourada. Não parece um final feliz, parece o paraíso. O príncipe seria, na verdade, o anjo da guarda dela. E Branca de Neve nunca acordou de verdade. Comenta um coração, curte e me diz o que você acha, magia ou anjo. Esse urso guarda um segredo aterrorizante. Existe uma teoria sombria que afirma que ele nunca foi um animal de verdade. Hoje, você vai conhecer a história oculta por trás desse silêncio assustador. Mas antes, eu te desafio a deixar o like e se inscrever no canal antes que a Masha desapareça da sua tela. Dizem que, no passado, o urso já foi um domador e cuidava de uma menina muito parecida com a Masha. Até que, de repente, ela sumiu misteriosamente durante uma apresentação. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Desesperado, ele acabou se envolvendo em um grupo estranho, sem imaginar que ali aconteciam rituais proibidos. Como punição pelo seu fracasso, foi amaldiçoado e transformado em um urso, condenado a proteger a Masha por toda a eternidade. Você sabia que Bob Esponja, um dos desenhos animados mais populares, tem um lado sombrio? À primeira vista, parece apenas um desenho divertido e inocente. Mas, ao analisar mais a fundo, descobrimos que ele esconde algumas mensagens perturbadoras. Vamos começar com a Fenda do Biquíni, o cenário onde tudo acontece. Muitos teóricos acreditam que essa cidade subaquática está situada em um local contaminado por testes nucleares, especificamente no atol de Bikini. Isso explicaria as características bizarras e deformadas dos personagens, como Plankton, o pequeno vilão com um olho só, representando talvez os efeitos da radiação. Além disso, o Sr. Siriguejo é obcecado por dinheiro, explorando seus funcionários, o que pode ser uma crítica à ganância corporativa. E não podemos esquecer de Lula Molusco, cuja vida é marcada pela depressão e frustração, simbolizando a tristeza e a monotonia que muitos enfrentam na vida adulta. Patrick, com sua extrema preguiça e falta de ambição, pode refletir a apatia e o conformismo. Por fim, Bob Esponja, sempre otimista e feliz, pode ser visto como uma representação da negação diante da realidade sombria à sua volta. Será que esses elementos são apenas coincidências ou Bob Esponja realmente esconde um lado sombrio? Assistir ao desenho com essa nova perspectiva pode revelar significados ocultos e intrigantes. Você sabia que os Backyardigans, na verdade, estão internados em um hospício? Isso mesmo, há várias evidências que sustentam essa teoria. E isso com certeza vai estragar a sua infância e vai mudar completamente a forma como você vê eles. Se você observar bem o cenário, você vai notar que há sempre uma silhueta estranha nas janelas. Independente da que você olhe, todas têm essas silhuetas e elas seriam, na verdade, os enfermeiros supervisionando os pacientes. Durante o tempo de recreação, os personagens se reúnem no jardim e se imaginam vivendo grandes aventuras. E eles deixam isso bem claro na própria abertura do desenho, onde eles mencionam que tudo acontece na imaginação, no quintal. Esse quintal seria, na verdade, o pátio do hospício. E tem mais. Os personagens representados como animais seriam alucinações criadas por eles mesmos devido à sua condição mental, como a esquizofrenia. Além disso, o fato de cada aventura ser completamente desconectada da realidade reforça a ideia de que tudo é fruto da mente dos pacientes. Isso também explicaria por que não há adultos no desenho, o que reforça mais uma vez que tudo é parte da esquizofrenia deles. E se o Pica-Pau nunca tivesse sido apenas um desenho engraçado? E se, na verdade, ele escondesse a mente de um psicopata por trás de sua risada estridente? Ao longo de seus episódios, o personagem ultrapassa todos os limites. Enfrenta autoridades, causa destruição por onde passa
e, curiosamente, nunca paga por nada disso. À primeira vista pode parecer só diversão, mas existe algo perturbador nessa atitude. Ele engana, manipula e humilha outros personagens, sempre com aquele sorriso debochado no rosto. Demonstrar empatia? Raramente. Pica-Pau exibe traços típicos da psicopatia: impulsividade, ego inflado, ausência total de culpa e até prazer no sofrimento dos outros. O mais inquietante é que vários episódios antigos beiram o perturbador. E se o Pica-Pau não fosse apenas um personagem cômico, mas sim um aviso disfarçado? Uma sátira sombria, escondida em meio à comédia, mostrando a mente de um psicopata em forma de desenho animado. Já se inscreve no canal e comenta qual história vocês querem para o próximo vídeo. Demorei 20 anos pra perceber esses detalhes obscuros sobre a Sininho. Provavelmente você cresceu acreditando que a Sininho era apenas aquela fada doce, leal e a melhor amiga do Peter Pan. Mas existem 3 momentos escondidos no filme que mostram um lado muito mais sombrio dela. O primeiro é quando a Wendy tenta beijar o Peter. A Sininho perde completamente o controle. O ciúme a consome e ela puxa o cabelo da Wendy com tanta força que chega a machucar de verdade. Isso não é apenas uma birra infantil, é a prova de uma obsessão doentia por ele. O segundo detalhe aparece no final, quando ela chega a se aliar ao Capitão Gancho e o leva diretamente até a Wendy. Ela sabia que isso podia colocar a menina em perigo mortal, mas mesmo assim fez, só porque queria ser a única no mundo de Peter. Isso não é amizade, é uma posse tóxica. Mas o terceiro detalhe é o mais intrigante. No início do filme, quando eles entram no quarto da Wendy procurando a sombra do Peter, a Sininho se distrai com uma caixinha de música e um pequeno espelho. Ela olha para a própria cintura, fica surpresa e quase assustada, como se estivesse se comparando com a Wendy e questionando até o seu lugar na vida de Peter. Esses pequenos detalhes sugerem que talvez a Sininho nunca tenha sido tão inocente como sempre acreditamos. Você não vai acreditar no que Peppa Pig esconde do outro lado do rosto. Todo mundo conhece a famosa série animada Peppa Pig, mas você já reparou que nunca vemos o outro lado do rosto dela? Esse mistério tem gerado muitas teorias. E hoje você vai descobrir um segredo perturbador que vai te surpreender. Antes de começarmos, te desafio a deixar seu like e se inscrever no canal antes que a Peppa desapareça da tela. Ao longo da série, Peppa sempre mostra apenas um lado do rosto. Isso levou fãs mais atentos a acreditarem que, do outro lado, ela guarda algo assustador. E sabe o que é mais curioso? Existe um vídeo que revela o que realmente está escondido. E acredite, Peppa Pig tem 2 rostos. Rico não pode falar. Você nunca se perguntou por que o Rico é o único dos 4 pinguins que não fala? Hoje você vai descobrir esse estranho segredo. E acredite, a verdade pode te surpreender. Mas antes tenta deixar o seu like e se inscrever antes que o recruta saia da tela. Sem dúvida, é curioso perceber como, ao longo dos filmes dos pinguins de Madagascar, Rico é o único que nunca falou de verdade. Isso levanta uma grande pergunta. Por que será? Alguns acreditam que ele sofreu um acidente que o deixou sem voz. E até apontam aquela cicatriz dele como prova. Outros acham que ele perdeu as cordas vocais por causa de tudo o que ele engole e cospe pela boca. Mas a verdade é ainda mais bizarra. Dizem que Rico comeu um peixe infectado. E isso deixou ele tão fora de si que simplesmente esqueceu como se fala. Era para ser apenas uma noite comum. Os pais haviam saído para jantar e deixado a babá, responsável por 2 crianças. Uma menina de 10 anos e o irmãozinho de 5. Eles já estavam dormindo no andar de cima. A casa estava mergulhada no silêncio. Depois de verificar portas e janelas, a babá se acomodou no sofá da sala, cobriu-se com um cobertor e ligou a televisão. Era uma daquelas casas antigas, grandes, onde cada passo fazia o piso de madeira gemer. Perto das 10 da noite, o telefone fixo tocou. Ela atendeu. Você já olhou as crianças? A voz era baixa, arrastada, fria. Um arrepio percorreu a espinha dela. Quem está falando? Perguntou nervosa. Mas a ligação caiu. Ela tentou se acalmar, pensando que talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Mesmo assim, decidiu subir e verificar. As crianças estavam dormindo tranquilamente. Nada parecia fora do normal. De volta à sala, o telefone tocou outra vez. Com o coração acelerado, ela atendeu. Você já verificou as crianças?
repetiu a mesma voz, agora mais perturbadora, quase como se estivesse se divertindo. O medo tomou conta. Ela desligou imediatamente e correu para ligar para a polícia. A atendente pediu calma, disse que rastrearia a ligação e que ela não estava sozinha. A babá sentou-se novamente, mãos trêmulas, quando o telefone voltou a tocar. Ela respirou fundo e atendeu. Era a polícia. Moça, escute com atenção. Rastreamos a chamada e ela está vindo de dentro da casa. O sangue dela gelou. O telefone caiu de suas mãos. Lentamente, virou o rosto para a escada. Foi então que ouviu. Um rangido, seguido de passos pesados no andar de cima, descendo em direção a ela. Ela não conseguia se mover, nem respirar. A única coisa que restava era o som dos passos, cada vez mais próximos, e a certeza de que ela não estava mais sozinha. Você sabia que no Brasil existe um corpo que a própria terra se recusou a manter enterrado? Dizem que ele foi tão cruel em vida que nem o céu nem o inferno quiseram aceitá-lo. Quando morreu, colocaram-no na cova, mas na manhã seguinte, seu corpo estava de pé, seco e rígido, encostado em uma árvore. A partir daí, relatos estranhos começaram a surgir. Pessoas diziam ter visto uma figura magra, enrugada, com a pele colada aos ossos, parada em silêncio no meio do mato. Um garoto jurou ter gravado um vídeo onde a criatura sussurrava: "Eu sei o que você fez." Mas no dia seguinte, o vídeo havia sumido do celular, como se nunca tivesse existido. Outros relataram o mesmo tipo de encontro, um fedor insuportável, uma presença sufocante e uma voz rouca fazendo perguntas perturbadoras. Você já fez sua mãe chorar? Já pensou em machucar alguém? Dizem que o corpo seco só aparece para aqueles que carregam culpa no coração. E se um dia você ouvir essa voz, não corra. Ele adora perseguir quem foge. Fique, escute. Porque suas histórias ainda não terminaram. Burro, 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 burro. Demorei 20 anos para perceber isso sobre a Fiona. Em Shrek, a Fiona passou a infância trancada em uma torre isolada, guardada por um dragão, sem servos e sem estoque de comida aparente. Isso sempre me deixou com uma pergunta na cabeça. Como ela sobreviveu todos esses anos? Em uma cena, quando Shrek e Burro a resgatam, dá pra ver um caldeirão borbulhando e, ao lado, um livro aberto com uma receita chamada Nightly Treats, ou guloseimas de cavaleiros. Antes disso, o filme mostra que os cavalos dos cavaleiros que tentaram salvá-la foram mortos no outro lado da ponte, ou seja, não poderiam servir como alimento. É aí que a teoria sombria começa. Fiona poderia ter sobrevivido se alimentando dos restos mortais desses cavaleiros que nunca conseguiram resgatá-la, mas a discussão entre fãs vai além, já que Fiona se transforma em Ogre à noite. Alguns questionam se isso seria mesmo canibalismo, já que como Ogre ela comeria humanos, mas na forma humana não. O detalhe é que o filme nunca confirma nem desmente isso, e talvez seja justamente por isso que essa teoria seja tão perturbadora. E você, acha que essa teoria faz sentido? Você sabia que, em 2016, o Brasil foi tomado por uma estranha onda de medo? Não era guerra, nem crise política. Era algo muito mais inquietante. Palhaços. Mas não aqueles de circo ou de festas de aniversário. Eram figuras perturbadoras, homens. Ou talvez algo além disso. Escondidos em roupas chamativas, com rostos distorcidos por maquiagens grotescas e um silêncio tão sufocante que parecia gritar. Eles começaram a aparecer do nada, sempre à noite, sempre nas estradas. Ficavam parados, imóveis, empunhando facões, olhando fixamente para o vazio, ou para quem tivesse a infelicidade de passar. O primeiro registro veio de Pernambuco. Logo depois, relatos começaram a surgir em São Paulo, Minas, Paraná, espalhando-se como um vírus sem explicação. A cada novo aparecimento, outros surgiam em sequência. Alguns acreditavam que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Outros garantiam que aqueles olhos não pertenciam a nenhum ser humano. Uma menina, de apenas 9 anos, contou que viu um palhaço dentro do quintal. Ele ficou parado diante da janela dela por 4 horas seguidas. Sem falar, sem piscar, sem ir embora. A polícia era chamada, mas quando chegava, não havia ninguém. Só marcas de pegadas enormes no chão, galhos quebrados e, em alguns celulares, a gravação de uma risada arrepiante. Em outubro, tudo cessou de repente,
como se tivessem cumprido algum pacto obscuro. Mas até hoje, se você estiver numa estrada deserta e enxergar uma figura imóvel no acostamento, não buzine, não pare. E por nada nesse mundo. Não olhe nos olhos. Eles podem ainda estar por aí, só esperando o momento certo para rir novamente.